Como utilizar os fatores prognósticos para a tomada de decisão da terapia medicamentosa da esclerose múltipla? Foi por isso, pessoal, que eu trouxe esse artigo de revisão da Nature de abril de 2019, porque tudo indica que uma forma mais atual, uma forma mais moderna da abordagem da terapia medicamentosa da esclerose múltipla seja levar em consideração sempre os fatores prognósticos do paciente de forma individualizada para então você tomar sua atitude, tomar a decisão da terapia medicamentosa melhor, se os de uma alta eficácia ou uma terapia de uma eficácia menor. Então ele utiliza um fluxograma bem interessante, onde ele leva em consideração, pessoal, quatro principais características. A primeira característica principais seria os fatores demográficos e fatores ambientais do paciente. Então, tudo acredita-se que pacientes que começam o início da doença, o início da esclerose múltipla mais velhos, por exemplo, com 40 anos, geralmente esclerose múltipla remitente recorrente começa entre 25 e 35 anos e da primária progressiva a partir dos 40 anos. Então, quando o paciente abre a esclerose múltipla com mais de 40 anos, isso é um fator de mau prognóstico, isso que deve ser levado em consideração. Homens, por si só, também são fatores também de mau prognóstico. Acredita-se que pacientes com afrodescendente tenham também um pior prognóstico. Além disso, tabagismo, comorbidades como hipertensão, diabetes, sedentarismo, tudo isso são fatores de mau prognóstico. Isso a gente já viu as características demográficas e ambientais do paciente. Agora, quais são as características clínicas que o paciente vai se apresentar para você? Pessoal, como eu falei, a forma clínica primária e progressiva, que é encontrada em 15% dos pacientes com esclerose múltipla, é uma forma que tem um pior prognóstico. São aqueles pacientes que iniciam sem um surto clínico típico e que começam a progredir, começam a acumular incapacidade, que tem muitas alterações cerebelares, alterações também medulares. Então, esses pacientes têm um pior prognóstico. Outra característica de pior prognóstico é a alta taxa de surtos nos primeiros 2 anos de doença. Então, se o paciente tiver muitos surtos nos 2 anos iniciais de doença, isso fala a favor para você de um pior prognóstico. Além disso, o espaço curto entre um surto e outro te fala a favor também de um prognóstico mais reservado. Pacientes que apresentam surto de tronco, com alterações de tronco, alterações cerebelares, surtos medulares, pessoal, isso é um fator de mau prognóstico que deve ser levado em consideração. Pacientes que atingem um EDSS de 6 nos primeiros 2 anos de doença te fala a favor também de um prognóstico ruim. EDSS de 6 é quando o paciente já tem uma incapacidade de deambular que vai precisar de um apoio unilateral para caminhar. Pacientes que apresentam surtos multifocais com muitos sintomas, isso te fala a favor também de um prognóstico pior. E alterações cognitivas já nos primeiros 2 anos de doença também é ponto para fator de mau prognóstico. E agora em relação aos fatores da imagem. Como é uma imagem, as características da ressonância que indicam pior prognóstico. Pessoal, paciente que se apresenta para você com muita carga lesional, com lesões grandes, tumefativas, isso é um sinal de mau prognóstico. Pacientes com muitas lesões com realce ao gadolínio, que indicam quebra de barreira hematocefálica, também te fala a favor de um prognóstico pior. Quanto mais lesões o paciente apresentar com realce ao gadolínio, pior o prognóstico. Lesão infratentorial. Então, muitas lesões infratentoriais, lesão de ponte, mesencéfalo, tronco, pedúnculo, cerebelo, lesões infratentoriais te fala a favor de um prognóstico ruim. E lesões medulares. Lesões medulares, pessoal, também é um sinal de prognóstico ruim. Além de atrofia. A atrofia cerebral também é um prognóstico ruim. E quais são os marcadores? Pessoal, tem sido muito discutido atualmente qual seria o papel dos biomarcadores na esclerose múltipla. O mais clássico, nós temos o BOC, que é a presença de bandas oligoclonais. A presença de bandas oligoclonais, elas também te falam a favor de um prognóstico pior. E aí entra em voga o neurofilamento de cadeia leve, porque tudo indica, de acordo com as pesquisas mais recentes, que quanto maior o nível de neurofilamento de cadeia leve, tanto no soro quanto no líquor, isso fala a favor de um prognóstico ruim. E o papel do OCT, a tomografia de coerência óptica, pois acredita-se que quanto mais afilado for a camada de fibras nervosas retinianas, isso fala a favor também de um prognóstico mais reservado. Ok, André, vi que meu paciente tem um prognóstico ruim, tem fatores de mau prognóstico. Então, tudo indica, pessoal, que a forma mais
mais atual de abordagem seria utilizar medicações, terapias modificadoras de doenças de mais alta eficácia de uma forma mais precoce para você aproveitar a janela de oportunidade. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Tchau, tchau.